O técnico Mano Menezes contou com boas notícias na atividade comandada nesta sexta-feira pela manhã no CT Parque Gigante. Agora o Inter faz uma pausa de 2 dias em suas atividades para voltar na segunda-feira a trabalhar pensando no jogo contra o América Mineiro. Jogo, aliás, que quase contou com uma lambança da CBF, que tentou mudar a partida de horário, mas não conseguiu a partir de um protesto do Internacional. Tem também o papo que Mano Menezes bateu com os repórteres na beira do gramado do CT, na manhã de sexta. Esse é o Diário do Inter KTO, do dia 28 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento nesta manhã no CT Parque Gigante, que contou com boas notícias para o técnico Mano Menezes. Muitos jogadores retornando do departamento médico. Por exemplo, o Mercado, que esteve fora ao longo das últimas partidas em função de uma lesão muscular na panturrilha. Ele treinou normalmente na manhã desta sexta-feira e estará à disposição de Mano na partida da próxima quarta contra a equipe do América Mineiro. Outros jogadores que estavam, não no departamento médico, mas tiveram problemas médicos ao longo da semana e voltaram a trabalhar, são aqueles que passaram pelo processo de virose antes da partida contra a equipe do Ceará. Johnny, Bustos e Alemão. Eles já haviam aparecido no gramado do CT na reapresentação na quinta. Nesta manhã de sexta, treinaram normalmente. Estão 100% recuperados daquele processo de virose. Portanto, são jogadores que estarão à disposição também do Mano Menezes pensando na próxima quarta-feira. Lembrando, os jogadores do Internacional terão uma folga agora neste fim de semana. Folgam sábado e folgam também domingo, um descanso que já estava planejado pelo Internacional. A reapresentação é na segunda-feira pela manhã e aí realiza o último treino antes de viajar para Belo Horizonte, onde o Inter encara a equipe do América Mineiro. Uma outra notícia boa que o técnico Mano Menezes teve no treinamento da manhã dessa sexta-feira envolve Mikael. Eu trouxe no Diário do Inter KTO de ontem a preocupação que existia com o jogador em função da entorse no tornozelo que ele teve no treinamento de quinta-feira, uma atividade, um treinamento coletivo dos reservas contra a equipe sub-20 do Internacional. Bom, já havia ali na noite de ontem também uma informação preliminar de que a entorse não teria sido tão grave. E isso se confirmou pelo Internacional na manhã dessa sexta-feira. O Mikael não teve nenhuma ruptura de ligamento, não teve nenhuma fratura no tornozelo, o que já é celebrado. Foi apenas uma entorse gerador, um inchaço no local. É possível, inclusive, que ele esteja à disposição já na segunda-feira, na reapresentação. Se não estiver na segunda-feira, fica de fora do jogo contra o América Mineiro, está sendo reavaliado diariamente, ainda assim não é um jogador que vem sendo utilizado, mas não preocupa para o restante, por exemplo, da temporada. E aí entra o assunto Mikael em uma série de definições que o Internacional está tomando pensando na temporada de 2023. E para contextualizar algumas dessas mudanças, o técnico Mano Menezes conversou com a imprensa na beira do gramado do CT Parque Gigante na manhã dessa sexta-feira. Ele respondeu a algumas perguntas, deu algumas informações importantes e uma delas eu destaquei em um vídeo na tarde dessa sexta-feira, porque envolve Kehler e envolve a possibilidade do Internacional contratar um goleiro para a próxima temporada de 2023. O Mano Menezes tem uma opinião bem convicta em relação a esse tema. Eu explico tudo aqui, é só clicar e assistir para a gente ter uma ideia de como será o futuro dos goleiros do Internacional. Vai ir com Kehler, Daniel vai ser retomado a posição de titular, o Inter vai contratar alguém, é só clicar aqui para assistir, tá? E um resumo do que o Mano Menezes falou, tá lá no canal do Lucas Dias Repórter, meu colega de Rádio Bandeirantes, que esteve nessa conversa também com o Mano Menezes e fez um resumo bem interessante do que o Mano colocou para os repórteres e o que o Mano respondeu nessa conversa de cerca de 20, 30 minutos na beira do gramado do CT Parque Gigante. Clica aqui para assistir também, tá? Aliás, a partida da próxima quarta-feira contra o América Mineiro, ela quase esteve envolvida em uma lambança da CBF nesta sexta, tá?
porque a CBF chegou a divulgar em seu site oficial que a partida, que está marcada para acontecer às 4 horas da tarde, havia mudado para as 9h30 da noite, horário da televisão. O que a CBF estava argumentando? Que esse jogo pode definir o título do Campeonato Brasileiro. Então seria interessante se esse jogo fosse paralelo com o jogo do Palmeiras, que é às 9h30 da noite. Só que isso já podia ter acontecido há muito tempo. E o Internacional seria muito prejudicado caso a partida saísse das 4 horas da tarde e fosse para as 9h30 da noite, porque teria que rearranjar toda uma logística que foi preparada. O Inter, por exemplo, já comprou as passagens aéreas para voltar depois do jogo de BH para Porto Alegre. Teria um prejuízo imenso caso a partida fosse às 9h30 da noite. Uma desorganização da CBF que quis mudar isso de última hora, sem consultar o Internacional. O Inter protestou e a partida voltou das 9h30 da noite para as 4 horas da tarde. Aí você vai me perguntar, pô, quarta-feira, 4 horas da tarde, os caras enlouqueceram? Quarta-feira é feriado nacional de finados e por isso, previamente, já estava marcada essa partida para 2 de novembro, às 4 horas da tarde. E agora foi mantido. CBF demorou muito para mudar? Já que demorou, agora mantém às 4 horas da tarde e o Inter conseguiu ganhar essa queda de braço com a CBF. Que falta de organização da CBF, né? Impressionante como sabe cuidar do Campeonato Brasileiro a dona CBF. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Porque neste sábado a gente tem a final da Libertadores da América e um jogo que obviamente desperta a atenção de todo mundo. E é um jogo bom para apostar. É o Flamengo do Dorival contra o Filipão dirigindo o Atlético Paranaense. Cara, a odd do Filipão, a odd do Atlético Paranaense é impressionante. O Atlético Paranaense está pagando 7 a vitória no tempo normal. Aí tem outras apostas, como por exemplo, total de gols, primeiro gol, método da vitória. Atlético Paranaense nos pênaltis está pagando 14. Tá? A vitória do Flamengo no tempo normal tá pagando 1,5 e o empate tá pagando 4,2. São boas odds, tá? Principalmente se tu quiser jogar em uma zebrinha. Aposta lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!